Na noite de hoje, como eu já falei no início, nós estamos promovendo, na verdade, a pós-graduação de Fisioterapia em Postura e Dor está promovendo essa webclass que é intitulada, deixa eu procurar aqui o título para não falar nenhuma palavrinha errada, que é intitulada Relação entre disfunção temporomandibular e postura. O que sabemos? Quem vai conduzir essa webclass de hoje é o professor Vitor Guida de Souza Mata, né? Ele é professor do curso de pós-graduação de Fisioterapia em Postura e Dor e vai ministrar, inclusive, um módulo que dialoga muito intensamente com o assunto que ele vai trazer na noite de hoje. Essa pós-graduação, ela tem uma proposta muito forte, ou tem uma conexão muito forte, ou vai promover as pessoas que realizarem esse curso, né, a possibilidade de aprender com maior profundidade acerca da avaliação funcional, interpretar e tratar disfunções posturais do paciente, avaliar, mensurar, diagnosticar a dor, inclusive síndromes dolorosas e agudas e crônicas que atingem a coluna, principalmente, mas também elementos muito caros para avaliação, né? Aprender a manusear o software de avaliação postural, baropodometria, enfim, uma gama enorme de instrumentos, tanto para avaliar quanto tratar as disfunções da postura e da dor. O corpo docente desse curso é incrível, né? Constituído de profissionais reconhecidos pelo mercado e com atuação na área, como é o caso do professor Vitor Guida, que está aqui essa noite conosco. Além disso, o curso conta com uma carga horária significativa de estágio, um estágio ambulatorial de 105 horas, né, que vai acontecer no ambulatório lá no nosso campus da Pupileira da Faculdade Santa Casa. Então, realmente quem fizer esse curso vai sair pronto para o mundo do trabalho. O grande compromisso dos nossos cursos de pós-graduação é justamente esse, é que o aluno conclua o curso e, ao final, ele perceba, eu estou pronto, eu estou seguro, eu estou apto para atender meus pacientes. E, por isso, a gente insiste, né, nesse formato do curso de especialização com os estágios. Mas eu não vou ficar falando só do curso. Vitor Guida, já estou vendo aqui, já está a postos para iniciar a nossa webclass. Nayane, não fuja. Estou vendo que você está aí também. Eu vou apresentar os dois nessa noite, que é Vitor Guida, que é fisioterapeuta, especialista em reabilitação neurofuncional, que é minha área. Então, por isso, com certeza, ele é fabuloso, fantástico. Em disfunções temporomandibulares, aí já começou, ó, desvirtuar, e dor orofacial, experiência clínica em clínica da dor, supervisor de estágio, professor de cursos de especialização em terapia manual, posturologia, ortopedia, coordenador de 2 ligas acadêmicas, a Liga para o Estudo da Coluna e a Liga Acadêmica de Fisioterapia Crânio-Mandibular. Vitor é que está responsável pela webclass de hoje, mas essa webclass vai ser mediada pela coordenadora do curso de pós-graduação, que é a professora Nayane Patrício. Ela irá fazer a mediação assim que Vitor terminar a apresentação dele. Nayane irá conduzir a mediação. Nayane é fisioterapeuta, doutoranda em medicina e saúde, também tem formação no método Pilates, acupunturista e coordenadora, né, do nosso curso de pós-graduação e docente também em instituições renomadas aqui da nossa cidade. Então, eu vou, sem mais delongas, vou passar a palavra para Vitor, que vai iniciar a webclass, em seguida, Nayane vai mediar as perguntas, mas vocês podem fazer perguntas a qualquer tempo, podem usar o chat aqui da plataforma para fazer as perguntas, e ao final, ou durante, se Nayane entender que tem uma pergunta assim, super, super pulsante, ela pode fazer intervenções também durante a apresentação. Participem, as contribuições de vocês serão valiosas para nós. Uma boa noite, Vitor, a palavra está com você.
Ok, obrigado, professora Juliana. Quero agradecer também à professora Nayane pelo convite, pela oportunidade de estar essa noite para a gente trazer um debate sobre esse tema. E é um prazer poder levar essa webclass hoje com vocês. Ok? Eu vou começar a compartilhar aqui os slides. Tem só um segundo. Ok. Bom, então, o nosso tema de hoje é, como o professor Juliana falou, a relação das disfunções temporomandibulares e a postura. E aí, de antemão, na tela está aí o meu e-mail. Durante a aula eu vou colocar alguns artigos, né, para a gente trazer o que a gente sabe. Então, a gente vai ter alguns artigos aí, trazendo desde alguns anos atrás, quando a discussão começou a efervescer, até o que a gente tem de mais moderno, tá? Então, podem pedir, se vocês quiserem depois solicitar os artigos, eu tenho todos eles aí, vocês podem solicitar que eu encaminho por e-mail, ou no Instagram também eu posso enviar tranquilamente, ok? Então, esse tema que me coube hoje é um tema polêmico. É um tema polêmico porque é um tema interessante. E ele é um tema que passou por muita modificação de opinião. Então, ele vinha aí há cerca de 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, com uma ideia que de lá para cá houveram muitas interferências, algumas mudanças, certo? E hoje a gente pensa um pouco mais completo, vamos dizer assim, sobre esse tema. Então, minha responsabilidade hoje aqui é trazer o debate, né? Trazer o que é que se pensava e trazer o que se pensa hoje, né? Para que vocês que estão assistindo possam refletir, ler os artigos e, quem sabe, entender aí um pouquinho da polêmica, quem sabe escolher seu lado, ou pegar um pouco de cada lado. Bom, e por que é um tema que nos gera muitas dúvidas, né? Começa com: existe de fato uma relação entre as disfunções temporomandibulares e a postura, certo? Se existe uma relação, qual seria essa relação? E essa relação, ela é relativa às disfunções temporomandibulares, ela é relativa a problemas, alterações oclusais, é a sua mordida que vai influenciar a sua postura, é a sua postura que vai causar uma disfunção temporomandibular. E que alteração postural está presente? Quais alterações posturais a gente está falando, né? Quais delas, de fato, vão ter uma relação com as disfunções temporomandibulares? Então, por que se começou a pensar nessa relação, né? Por que começou essa discussão das DTMs com as alterações posturais? Então, a articulação temporomandibular, ela faz conexões musculares e ligamentares diretas na região cervical. E isso forma um complexo que a gente convenciona chamar de sistema crânio-cérvico-mandibular, ou cérvico-crânio-mandibular, ok? Que é aí o entendimento do pescoço para cima. Então, os principais distúrbios crânio-mandibulares que vão afetar a postura humana, eles estão incluídos aí nesse universo das disfunções temporomandibulares, que são as DTMs, certo? E aí ocorrem alterações musculares da musculatura mastigatória, da articulação em si e de todas as estruturas que estão ao seu redor. Aí as evidências, elas mostram aí nesse estudo que DTM não tratada e maloclusão podem desenvolver distúrbios posturais. E estudos recentes enfatizam o papel potencial da oclusão dentária na manutenção do controle postural. Agora, o grande lance é quando isso foi falado. Quão recentes são esses estudos de fato, né? Então, a provocação inicia aí com um estudo do ano 2000. Tá? Foi um estudo grande, realizado no ano 2000, que trouxe essa série de provocações
Mas a gente tem que entender que de lá para cá algumas coisas mudaram. E aí a gente vai tentar fazer um repassezinho aí e caminhar do ano 2000 para cá, ok? Então, quais eram as teorias? São muitas teorias de fato. Então, assim, algumas mais coerentes, outras nem tanto. Então, uma alteração na posição mandibular, que pode alterar aferentes proprioceptivos, pode afetar a posição do centro de pressão do pé e, com isso, a estabilidade da marcha. Essa era uma teoria. Uma influência dos receptores periodontais, né, que fica em volta do dente, na gengiva, inclusive. Uma influência desses receptores na postura corporal é hipotetizada, pois encontrou-se uma alteração significativa do controle postural após a anestesia unilateral do nervo mandibular. Então, anestesiou-se aqui e, a partir disso, encontrou-se uma alteração significativa do controle postural. Outra teoria é que pacientes com DTM apresentam uma posição de cabeça excessivamente anteriorizada, geralmente associada ao encurtamento dos músculos extensores cervicais. Ou seja, uma anteriorização de cabeça com encurtamento dos músculos posteriores. E aí a gente percebe que tem interferências que são de receptores proprioceptivos, outras que são de alterações periodontais, e algumas que são de origem biomecânica. Então, essas são apenas 3 teorias, tinham várias teorias, eram mais de 10 teorias. Certo? Então, trazendo um pouco mais para a luz da biomecânica, o que é que inicialmente norteou esse pensamento? Que o deslocamento anterior da cabeça diminuía o campo de visão. Então, quando você tinha a cabeça muito fletida, o indivíduo começava a olhar para baixo. E com isso diminuía o campo de visão, visto que a gente sempre aprende, né, que existe uma tendência de que a gente olhe para o horizonte. Então, na tentativa de melhorar esse campo de visão da cabeça fletida, aumenta-se a lordose cervical, como essa foto que vocês estão vendo aqui, a terceira imagem, certo? Uma anteriorização de cabeça e olha para e acaba fazendo um aumento da lordose para olhar para frente, para ganhar o horizonte da visão. Bom, se vocês já perceberam, se vocês já tiveram a oportunidade de ver um paciente mais idoso com Parkinson avançado, vocês vão perceber que ele tem essa postura bem clássica, né, de cabeça fletida e a lordose da cervical aumentada. E aí tem algumas imagens que se pensavam muito que estavam relacionadas com esse contexto aí, certo? E se isso tudo for verdade, atualmente na quarentena, nós estamos com problemas sérios, porque na quarentena o que a gente tem feito mais é ficar no computador, é ficar no celular, enfim, né? Então, se isso de fato for coerente, a gente vai continuar discutindo. Enfim, todas essas alterações, elas levavam a alterações da curvatura, das curvaturas da coluna lombar como um todo. Então, o aumento da lordose lombar, o aumento da cifose torácica, uma perda da altura pela posição da cabeça e da lombar, enfim, diversas alterações que são bem clássicas, certo? Então, eu acho que além dessas aí, existem muitas outras que todo mundo está acostumado a ver nos pacientes, nos vídeos, por aí. Essas posturas que eu estou falando aqui, na época, elas foram pensadas, estar relacionadas com alteração oclusal. Que alteração seria essa? Então, existem os pacientes, como essas duas mulheres, essa imagem inicial, que é o paciente com o queixo para dentro, que é o que a gente chama de micrognatia, ou retrusão mandibular, e o paciente com queixo para fora, que a gente chama de macrognatia, ou paciente com protrusão mandibular. Acreditava-se, de forma certeira, que a posição da mandíbula, e que era uma consequência das posições dos dentes em sua oclusão, que eles estavam ligados a uma alteração postural. Isso aí foi sugerido lá algumas poucas décadas atrás por um pesquisador chamado Edward Engel. E ele criou a classificação de Engel. Tá? Edward Engel era um grande odontólogo, certo? Era um cara muitíssimo inteligente. Ele é considerado um dos pais da ortodontia. A ortodontia é a especialidade da odontologia que, entre outras coisas, cuida aí de forma mais famosa dos aparelhos ortodônticos, todo mundo sabe o que é. Então, esse Edward Engel, ele criou toda uma classificação de oclusão.
Dentro dessa classificação, não tem só essas classes que vocês estão vendo nos slides, tem várias subdivisões e subdivisões, tá? É bem complexo, mas aí só o pessoal de odonto mesmo para estabelecer toda essa complexidade das classificações oclusais. Mas, resumindo aqui, nós temos, de forma mais crítica, o classe 2 e o classe 3, né? O indivíduo classe 2 de Engel e o indivíduo classe 3 de Engel. O classe 2 é o seguinte, quando você tem os dentes molares superiores, normalmente eles estão perfeitamente encaixados com os molares inferiores, certo? Existe uma perfeita acoplagem desses dentes. O que acontece no paciente classe 2 é que os dentes de baixo, os molares inferiores, eles estão com suas cúspides para trás. E aí, por conta disso, a aparência que dá é que o paciente tem o queixo para dentro, certo? O queixo em retrusão. E o paciente classe 3, o indivíduo classe 3, ele tem aqui os molares de baixo com suas cúspides levadas para frente. E ao levar os molares de baixo para frente, é como se a mandíbula ficasse protraída. A mandíbula ficasse para frente. O paciente vai ficar assim, ó, com o queixo para frente, certo? Embora esse paciente possa ter tanto o queixo, a mandíbula para frente, quanto a maxila para trás. Ou pode ter os dois. O que de fato acontece é que a posição dos molares altera a relação entre a maxila e a mandíbula. No classe 2 fica para dentro, com queixo pequeno. No classe 3 para fora, com queixo grande. Certo? E Engel acreditava também que essa posição da mandíbula em relação à maxila estava intimamente, intrinsecamente ligada à postura corporal como um todo. Então, como vocês estão vendo aí nos slides, a paciente classe 3, que é a paciente que está aqui no meio de roupa preta, ela tem uma postura com uma hiperlordose lombar aumentada, uma lordose lombar aumentada, o tronco colocado para frente e a cabeça colocada para trás. Já o paciente do classe 2, que é o de baixo aqui de camisa azul, ele vai ter um aumento da cifose torácica, a cabeça anteriorizada, e aí vai acontecer aquela história da cabeça anteriorizada com uma extensão e o aumento da lordose cervical, certo? Então, baseada nessa classificação de Engel, por muito tempo se associou total e completamente a oclusão dental com a postura corporal. E com isso eu não estou dizendo agora que não existe relação nenhuma. Eu estou dizendo que o que antes é que se pensava que a relação era intrínseca, íntima e ponto. As alterações oclusais causavam alterações posturais. Isso era o que estava posto. E aí você tem nessa outra foto aí uma demonstração do tilt anterior, né, e do tilt posterior da pelve nos pacientes classe 3 e classe 2, respectivamente aí, tá? O tilt anterior paciente classe 3 e o classe 2 e o tilt posterior no paciente classe 3. Certo? Então, era como se, teoricamente, uma alteração oclusal causasse alteração em todo o resto do seu corpo. Certo? E esse era o pensamento que estava posto. Ok? Bom, e aí, a partir disso, começaram a surgir alguns estudos que vieram a desafiar esse padrão. E vieram a desafiar essa ideologia que estava posta. Certo? Por que esses esses estudos começaram a surgir? Porque principalmente o pessoal da fisioterapia começou a perceber que muitas vezes estavam encontrando nos pacientes outros padrões posturais. Porque antes parecia que se eu tenho um classe 2 ou um classe 3, automaticamente eu vou ter todo aquele padrão postural. E não se pensava em correlacionar com outras estruturas, com outras alterações, com uma escoliose, com uma alteração do gênio valgo, ou então com um hábito de vida onde o paciente passa muito tempo sentado, isso vai alterar a postura de outra forma, que não a do classe 2 ou do classe 3.
um paciente tivesse uma alteração no pé por algum outro motivo, sequela de fratura, qualquer outra coisa que pudesse alterar a postura. E eles começaram a perceber que eles encontravam cada vez mais diferentes padrões de postura. E aí começaram a se perguntar, será que de fato existe esse padrão do classe 2 ou do classe 3? E como se não houvesse outra história. E aí começaram a surgir os estudos, e esse estudo aí foi uma análise de 122 indivíduos, incluindo homens e mulheres. Foi avaliada a postura corporal com uma avaliação de posturografia estática. Foi medida aí com diferentes posições mandibulares e comparado posições mandibulares e postura corporal. E os achados, particularmente, mostraram que a posturografia como um diagnóstico dos sujeitos afetados por má oclusão dental, ele não encontrou suporte na literatura para a relevância clínica da correlação entre oclusão e postura. E a partir dessa época aí, que foi esse artigo de 2010, deixa eu ver, 2010, sim. De lá para cá, começou a surgir muita coisa questionando o padrão. Durante um tempo, inclusive, surgiram alguns atritos entre grupos de pesquisa de fisioterapia e de odontologia, porque tinham uma visão diferente. Eu me lembro quando eu fiz a especialização, me lembro que tinha um grupo de dentistas, né? Poucos fisioterapeutas, a maioria era dentista, era uma pós-graduação mais para dentistas e, de fato, muitos deles não acreditavam que pudesse existir um outro padrão, uma outra relação, eles acreditavam naquilo, de fato, da classificação de Engel. E lembro de ter sido alguns focos de debate em sala de aula. Mas, enfim, existem algumas outras correlações que não foram citadas anteriormente, que começaram a ser avaliadas depois. Então, a posição da cabeça anteriorizada, ela vai alterar a direção dos músculos que abrem a mandíbula, certo? Então, a musculatura aqui do digástrico, por exemplo, o supraioídeos, eles são músculos que vão ajudar na abertura de boca. E quando a gente está com a cabeça muito anteriorizada, o ocioide ele fica mais posteriorizado e isso causa um estiramento do digástrico e de outros músculos supraioídeos. E esse estiramento leva esses músculos a situações de alteração e às vezes a fadiga ou tensão, certo? Então, ao causar isso, você pode gerar, por exemplo, tensão para posterior, tensão para trás, porque você joga a cabeça para frente, o ióide fica aqui atrás, estira músculos como o digástrico e outros músculos e acaba tracionando a mandíbula para trás, causando alterações, inclusive inflamação da lâmina retrodiscal, certo? Então, outro fator é que a inclinação lateral da cabeça, ela diminui o espaço articular da ATM que está do lado ipsilateral e aumenta e causa um pequeno estiramento da ATM contralateral, certo? Então, essa inclinação lateral da cabeça, ela também pode estar interferindo. E a cabeça para frente, como eu falei mais cedo, vai estirar os tecidos moles e traciona ou retrai a mandíbula posteriormente, certo? Essa retração causa uma pequena compressão na parte posterior, que pode inflamar o tecido retrodiscal, causando dor inflamatória. E a dor vai, consequentemente, acabar alterando mais ainda a postura, seja por cinesiofobia ou por outro motivo, vai acabar alterando o padrão biomecânico, certo? Então, o equilíbrio da cabeça se dá em uma alavanca interfixa, certo? Onde o fulcro vai ser ali os côndilos occipitais. A resistência é a gravidade, a força-peso da gravidade que está anterior ao fulcro, certo? Próximo já da ATM. E a potência é posterior, são os músculos posteriores de cervical. Então, esses músculos acabam ficando, de certa forma, para o tamanho deles, são músculos pequenos, potentes, porque lutam contra a gravidade constantemente. O tônus deles acaba sendo um pouco aumentado, porque eles têm que se opor à gravidade, eles têm que se opor constantemente a essa queda. E isso pode gerar muita tensão na musculatura posterior de cervical. Tanto é que quando a gente dorme aí no ônibus, e a gente começa a relaxar, se a gente relaxa demais e dorme, a cabeça faz o quê? Cai para frente, igual ao cobrador da imagem, certo? Ao cair para frente, é porque os músculos posteriores relaxaram. Então, esses músculos aí,
suboccipitais, principalmente, são músculos que costumam ser muito tensos e começam a gerar constrição, pontos gatilhos e muita dor, que altera também a posição cervical, certo? Então, aí o equilíbrio dessa ação, né? Anteriormente, o ECOM, o escaleno anterior, o suprainfraoídeos, e na região posterior, o elevador da escápula, que é um músculo também que constantemente você vai encontrar ponto gatilho, vai encontrar tensão, os semiespinhais e suboccipitais, musculatura posterior cervical, que é uma área muito acometida por dor muscular, certo? A cabeça anteriorizada é muito comum. É muito comum você encontrar pacientes na avaliação postural com cabeça anteriorizada, seja por encurtamento ou por tensão dos músculos anteriores, do ECOM, do escaleno anterior, do suprainfraoídeos. É muito comum. Ou por fraqueza ou fadiga dos posteriores, baseado nesse quesito aí de dor muscular, por conta do excesso de contração desses músculos, eles podem cursar com fraqueza ou com fadiga. É muito comum encontrar tensão e fadiga nos subhospitais associada à dor. E aí você pode ter encurtamento dos anteriores e a fraqueza ou fadiga dos posteriores e, consequentemente, a gente fica com a postura anteriorizada. Essa postura anteriorizada, de fato, ela faz parte de um padrão flexor que a gente tem, que se dá muito com o nosso estilo de vida atual, que é muito computador, muito celular, muito tempo sentado, às vezes até assistindo aula, estudando mesmo. A gente acaba tendo um padrão flexor muito maior, certo? E isso também inclui a cabeça anteriorizada. Bom, vamos lá. Aí tem só um esquema, né, com as cordinhas aí para simbolizar os músculos. E aí vocês podem ver aqui os anteriores. Tá aqui o digástrico, essas cordinhas aqui. O ECOM. E aqui atrás, simbolizando aqui o elevador da escápula e os semiespinhais da cabeça. Certo? Bom, e aí, seguindo no padrão aí dessa época aí de 2010, 2009, a gente viu muito questionamento em cima daquele padrão da classificação de Engel. E esses questionamentos aí fizeram surgir vários artigos e que mostraram que essa revisão, por exemplo, 2009, mostrou que, de acordo com a literatura revisada por eles, eles acreditaram que existe sim uma correlação entre postura e o sistema estomatognático, certo? Então, de fato, eles concordam que existe uma relação. No entanto, devido à complexidade dos fatores envolvidos, eles dizem que são necessários muitos estudos para que você possa tirar os gaps, né? Acabar com as lacunas. E, preenchendo as lacunas, você saber exatamente de onde, quem nasceu primeiro, né? Então, a grande dúvida é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem causou quem? São as alterações posturais que causaram correlações lá com o sistema, ou causaram alterações no sistema estomatognático, ou são as alterações do sistema estomatognático que causaram as alterações na postura? Então, a primeira quebra de paradigma foi essa. Antes, acreditavam que as alterações da disfunção temporomandibular e da maloclusão, principalmente, de acordo com Engel, causavam alterações posturais. E agora eles começam daqui e percebem que aqui também pode causar. Então, alterações posturais também podem causar alterações no sistema estomatognático. E aí fica sem saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, certo? Bom, um outro estudo que avaliou a avaliação da postura, foi feita uma avaliação da postura global, e aí já realizada com um grupo de mulheres com deslocamento discal anterior e um grupo de mulheres com controles saudáveis, tá? E avaliaram que os sinais da deslocamento discal anterior, sintomas e a presença de hábitos parafuncionais. Que seja aí mascar chiclete, morder tampa de caneta, roer unha, todos esses hábitos que não são funcionais. Certo? Eu não vou pegar todos os percalços desse artigo, mas de uma forma geral, o que ele vai mostrar aí é que aqui no grupo controle você vai ver muito alinhamento. No grupo de deslocamento de escala você vai encontrar pouco alinhamento. Você vai encontrar aqui na coluna lombar uma presença grande de lordose, embora tenha uma presença de lordose também no grupo controle, só que bem menor. Na coluna torácica vocês vão encontrar aqui uma presença grande de retificação lombar, torácica. E aí, na relação de local de dor no corpo, você vai encontrar, obviamente, a articulação temporomandibular, a TMJ, e segundo Aquiles é tamo junto, e a articulação temporomandibular ao mesmo tempo. Então, você vai encontrar aqui rotação da pelve, alinhada no grupo
ou não vai encontrar rotação de pelve, vai encontrar uma pelve alinhada no grupo controle, vai encontrar rotação de pelve no grupo deslocamento discal, a anteriorização da cabeça no grupo deslocamento discal e cabeça alinhada na maioria do grupo controle. Tá? Então, de forma geral, você encontra um grupo controle mais alinhado e um grupo deslocamento discal cheio de alterações posturais, que vão desde hiperlordose lombar, cifose torácica, rotação de pelve e postura anteriorizada da cabeça, certo? E aí, o que é que chegaram lá aos resultados? Que o grupo de deslocamento discal anterior, de fato, tem uma incidência muito maior de dor na TM, logicamente. Não encontraram, no entanto, grande diferença nos hábitos parafuncionais entre os grupos, então, aparentemente, o grupo controle também tinha hábitos parafuncionais. E, nessa época, acreditava-se que os hábitos parafuncionais iriam causar alterações de qualquer jeito. E esse estudo mostrou que não necessariamente, porque o grupo controle também tinha hábitos parafuncionais e não tinha as mesmas queixas de dor e alteração postural que o grupo deslocamento discal anterior. Então, encontraram aí desvios posturais, como eu falei, pelve, lombar, torácica, cabeça, enfim. Os resultados do estudo sugeriram uma estreita relação entre postura corporal e disfunção temporomandibular, embora não seja possível determinar se os desvios posturais são causa ou resultado da desordem. Então, nesse caso, eles indicam a avaliação postural como importante para fornecer uma prevenção e tratamento precisos em pacientes com DTM. Qual a grande diferença? Esse estudo traz muito a ideia da relação entre postura corporal e disfunção temporomandibular como um todo, e não mais como má oclusão dental. Essa é a grande diferença, certo? Então, agora a gente já começa a sair da necessidade de relacionar as alterações posturais com má oclusão e já relaciona as alterações posturais com a disfunção em geral, certo? E aí esse artigo, bem interessante, esse artigo, quem quiser depois me fala que eu passo, que avaliou aí, né, a oclusão dental, postura corporal e desordens temporomandibulares. Onde estamos agora e para onde vamos, né? Para onde queremos chegar. Então, nesse estudo, eles não encontraram evidências de uma relação previsível entre características oclusais e posturais. E a presença de dor e DTM não está relacionada diretamente com a existência de anormalidades ocluso-posturais mensuráveis. O artigo trouxe que esse resultado é provavelmente devido aos muitos mecanismos de compensação que ocorrem no sistema neuromuscular que regula o equilíbrio corporal. Ou seja, já trazem que existem várias outras interferências que não a alteração oclusal em si. Certo? E o estudo traz de forma muito lúcida a ideia de que o uso de instrumentos e técnicas com o objetivo de medir anormalidades oclusais, eletromiográficas, cinesiográficas, posturográficas, ele não pode ser justificado na prática das disfunções temporomandibulares baseadas em evidências. Porque ele coloca que existe pouca eficácia desses métodos de avaliação. Por exemplo, a percepção se o paciente é classe 2, classe 3 é uma avaliação clínica visual. A avaliação postural que se fazia era uma avaliação apenas visual. No máximo usavam a posturografia, que não é uma medida de alta confiabilidade. Então eles colocam que é difícil analisar, por isso ainda se tateia um pouco, ainda tem uma dificuldade, porque os métodos de avaliação ainda estavam muito pouco fidedignos, pouca confiabilidade nesses métodos. Tá? Esse artigo é de 2012. Se você me perguntar, Vitor, então não tem mais nada, nenhum artigo que mostre que existe correlação. Temos aí esse artigo aí, publicado agora, né, de 2015 para 2016, que fala da relação da oclusão dentária na presença de curvaturas não fisiológicas da coluna vertebral. Esse artigo foi publicado aqui no Brasil na revista Paulista, na revista da Associação Paulista de Odontologia, e eles concluíram, com base nos resultados do estudo, que as curvaturas não fisiológicas da coluna vertebral estão sim relacionadas vertical e anteroposteriormente à oclusão. Tá? Então, não havendo associação com generalidade. Então, eles colocaram que existe uma necessidade de atuação interligada, que é interessante, entre as diversas especialidades, e eu acredito que queiram falar aí da odontologia e da fisioterapia, assim como implementação de mais estudos para estabelecer a relação. Ok,
Qual o problema? É que a aplicação clínica para eles é a possibilidade de intervenção e diagnóstico precoce de sintomatologias e curvaturas não fisiológicas da coluna, mediante a correção e tratamento dos desequilíbrios maxilos-mandibulares. Ou seja, eles, em suma, quiseram dizer que corrigindo as alterações oclusais, a gente vai ter tratamento de alterações posturais. E isso, infelizmente, faz com que muitos profissionais acreditem que, de fato, corrigindo a oclusão com o aparelho ortodôntico, você vai ter uma melhora da postura. Então, muita gente acaba ficando um pouco cega e achando que, ao colocar um aparelho, você vai ter toda uma correção postural. Isso, em suma, era mais uma observação dos dentistas. O pessoal da físio ainda briga bastante por isso, para mostrar que as alterações posturais totais do corpo, de coluna, de membros, inclusive, merecem uma atenção global, merecem uma atenção aí da reeducação postural global, do nosso RPG, de diversos fortalecimentos e treinos de mobilidade, e que, na nossa concepção, eu como fisioterapeuta, acredito que um compêndio aí de alterações posturais se trata com diversas formas de movimentos, mobilidades, força, reeducação postural, e não somente com uma correção da oclusão, certo? Então, na visão da fisioterapia, a gente precisa entender, precisa mostrar cada vez mais a nossa visão de globalidade, tá? Para esse grupo que ainda acredita que corrigindo corrigindo apenas a oclusão vai tratar a postura. Que, de fato, corrigir a oclusão ainda não se sabe. Pode ajudar, de fato, a melhorar a postura? Bom, se ajudar, ótimo. É mais uma coisa que vai contribuir para esses tratamentos de desequilíbrios posturais. Mas que ele é o único tratamento, não podemos acreditar mais nessa visão restrita. Certo? Então, continuando com outro artigo que fala das alterações posturais como fatores de risco para desordens temporomandibulares. Então, esse estudo aí, ele separou em 3 grupos, né? Um grupo sem DTM, um grupo com DTM muscular e um grupo com DTM com alteração discal, tá certo? Com deslocamento discal. E ele colocou aí as alterações, aqui no gráfico vamos ver, alterações da coluna, das curvas da coluna, postura de cabeça, membros inferiores, enfim. Então ele correlacionou as alterações posturais com os 3 grupos sem DTM, o azulzinho aqui, com o DTM muscular, o grupo laranja aqui, e o cinza com deslocamento discal. E o que é que esse estudo percebeu? Que, na maioria das vezes, são a DTM de origem muscular que estão ligadas a alterações, principalmente alterações das curvaturas da coluna, postura da cabeça, que é a postura anteriorizada, que no caso foi hiperlordose, e algumas alterações de membro inferior, que no caso aqui foi o geno valgo, tá certo? Então, geno valgo, cabeça anteriorizada, hiperlordose lombar, mostraram relação com DTM de origem muscular. O que pode nos ajudar a fortalecer a ideia de que é uma alteração biomecânica que vai gerar diversas alterações musculares em cadeias que vão acabar alterando desde joelho e coluna e cabeça e ATM, certo? Então, eles acreditaram aí, eles encontraram que o tipo mais frequente de alterações posturais, hiperlordose lombar, postura anteriorizada e valgo de joelho, e sugere que eles sejam fatores de risco para a DTM muscular. Esse outro estudo, que é um estudo mais moderno, esse último aqui era de 2017 e esse novo aqui de 2018, certo? Ele mostrou as alterações posturais frequentes em pacientes com diferentes tipos de transtornos temporomandibulares. Ele fez uma análise muito parecida com o artigo anterior, relacionando alterações posturais e tipos de DTM, e ele encontrou 4 alterações posturais, sendo que 2 eram coerentes com outro artigo, que no caso aí seria a hiperlordose lombar e a cabeça anteriorizada. Eu não coloquei aqui para não ficar muita coisa, mas tinham outros estudos que também mostravam esse mesmo padrão, e alguns outros estudos também traziam hiperlordose lombar e cabeça anteriorizada como fatores muito comuns de pacientes com disfunção temporomandibular. Esses estudos, então, também trazem a ideia de que existe essa relação
da disfunção temporomandibular com alterações posturais. Embora eles colocam como relação e não como fator causal. Ou seja, não diz que a DTM é causa da alteração postural e nem que a alteração postural é causa da DTM. Eles colocam que existe um fator de correlação e não de causa, certo? Então, a gente pode entender que alterações oclusais não interferem na postura, não é isso que eu estou dizendo. Apesar de que acredita-se de fato que não, né, que não tem uma relação direta de alteração oclusal causando alterações posturais, mas tiveram agora uns estudos bem novos, né, de 2020, inclusive, um de janeiro e o outro de fevereiro de 2020, que vieram mostrar, que vieram falando o seguinte: a influência da oclusão dental no equilíbrio dinâmico e no tônus muscular. Tá? Eu não vou falar desses dois artigos agora. Primeiro que a gente não tem tanto tempo, eles são artigos novos e grandes, inclusive. E segundo que é um momento, é uma discussão para um outro momento. Tá? Então, esse artigo falou da oclusão dental e equilíbrio dinâmico e tônus muscular. E esse outro falou das condições de oclusão dental e a pressão plantar de forma estática e na estabilometria em adultos jovens. Os dois artigos são artigos ainda iniciais, não são revisões, não são, inclusive também não são randomizados, controlados, não. São amostras de conveniência, então são artigos que, por ser amostra de conveniência, por não ter grupo teste, grupo controle, são artigos que ainda não têm um peso, certo? Que possa impactar muito, mas trazem uma pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, que a oclusão dental tanto altera equilíbrio muscular, tônus muscular, equilíbrio dinâmico e a pressão plantar, inclusive nos testes de estabilometria, e vem mostrando que a oclusão dental ainda tem aí alguma influência sobre essas questões. São necessários mais estudos com valores metodológicos maiores, tá? São esperados estudos ainda de revisão, outros estudos que falem sobre isso e que a gente possa fazer uma revisão para a gente poder acreditar com mais veemência que a oclusão dental pode, de fato, alterar todas essas variáveis que estão sendo faladas. Esse artigo é de fevereiro de 2020 e esse aqui é de janeiro de 2020. São artigos super novos, certo? Mas, por enquanto, o que a gente acredita, pelo que está posto aí na literatura, é que existe uma relação entre alterações posturais e as disfunções temporomandibulares e que essa relação tem muitos artigos que falam sobre, porém ainda não se tem um total esclarecimento dos fatores causais. Existem várias teorias, sim, algumas já até bem estabelecidas, mas ainda precisa de mais certeza do que exatamente causa, de como é essa causa, certo? E acredita-se que o tratamento não está mais na correção da oclusão, que vai melhorar a postura, tá? Esse pode ser um dos fatores, mas existem outros diversos fatores. Se a gente pegar os acometimentos posturais, todos vão estar relacionados com alguma fraqueza muscular, com alguma falta de mobilidade articular, enfim. Ou então com questões posturais que precisam ser reeducadas para a gente poder ter um tratamento eficaz, certo? Então, lembrando aí o filme Titanic, sobre a última vez que um ajuste oclusal curou sozinho uma disfunção temporomandibular, já faz muito tempo que a gente não acredita mais que seja tão restrito apenas um ajuste oclusal cure a disfunção temporomandibular, ok? Ok, pessoal. É isso que eu tinha para falar hoje, tá bom? Aí estão novamente as redes sociais, para quem quiser solicitar os artigos, para quem quiser tirar alguma dúvida, para quem quiser comentar também, dizer que discorda. É ótimo que as pessoas discordem, que bom que a gente discorda. Se a gente não discordasse tanto, não teria tanta discussão interessante para a gente fazer, certo? Claro que foi só uma pincelada, é um tema para uma discussão muito mais alongada,
Mas hoje foi um gostinho, né? Foi um gostinho para quem tiver mais interessado. Quem sabe a gente faz uma nova discussão, avaliando esses artigos novos, o que é que eles trazem, certo? Quem aí estiver assistindo, que for fazer a pós-graduação aí de postura e dor, com certeza a gente vai ter mais tempo mais para frente para discutir isso aí mais a fundo. Tem muita coisa interessante que a gente vai falar sobre isso. E aí, com certeza, quando a gente estiver no módulo, a gente vai discutir esses 2 artigos novos aí de 2020, tá certo? Ver o que eles trazem para a gente. E fiquem à vontade agora para fazer perguntas. Se eu puder responder, vai ser uma honra para mim. Beleza? Professora Nayane, finalizei. Pode ficar com a palavra. Verdadeiramente agradecer. Uma boa noite a todos, uma boa noite aos participantes. Sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão presentes, em especial a Joana, a Edinalva, a Vanessa, a Thaís, Larissa e nosso famoso professor Aquiles. Gratidão pela tua presença também. Então, a todos que estão presentes, muito obrigado pela participação nessa webclass. E Guida, te agradecer por ter proposto, pela proposta em nos trazer tanto uma retrospectiva do que tem sido observado, né, quanto à oclusão, quanto à DTM, quanto à posturologia. É uma coisa que eu queria relatar a todos, até para a gente entrar num ponto de debate, é que nesse semestre, eu tive experiência muito prática, desafio até em trazer em ministrar uma das disciplinas de fisioterapia craniomandibular. Uma das coisas também que eu pedi até o seu auxílio quanto a isso. E a gente percebe a quantitativa de artigos, né, trazidos sobre o tema, trazidos e que não são, às vezes, levados em relevância clínica no nosso consultório, na nossa prática. Então, como você mesmo trouxe, que às vezes um aparelho ortodôntico não é significativamente o 100% do tratamento, e que é necessário acompanhamento fisioterapêutico para as demais disfunções. E uma das coisas que com certeza a gente irá abordar no nosso módulo, né, da pós-graduação, referente tanto à DTM quanto os distúrbios da dor por dor facial, né, que é um dos temas muito mais trazidos também. Eu acho que você vai abordar bastante isso no módulo, que são dores essencialmente observadas na maioria da população por hábitos parafuncionais. E desses hábitos que muitas vezes nós o fazemos e não percebemos. Então, até nós, como fisioterapeutas, temos essas condições e essas condições com certeza alteram a postura. E por essa alteração a gente tem que observar e avaliar a maneira mais minuciosa de avaliação para poder ter uma boa reabilitação, tratamento e medidas preventivas nesse caso. Bom, enfim, em relação a perguntas, eu vou trazer uma das perguntas trazidas até pelo professor Aquiles, que é associar uma má oclusão com dores é igual a escoliose. Não é o desalinhamento que causa dores. Muita boa explicação, no caso, Aquiles desejando uma boa explicação em relação ao que Guida trouxe. E uma dessas coisas que eu queria falar sobre até distúrbios da coluna, vou aproveitar esse de Aquiles, é em relação às escolioses e os distúrbios de dor lombar. Muitas vezes, as causas de dor lombar estão atreladas também a distúrbios da nossa DTM, né? E esses distúrbios, eles estão trazidos por uma má postura de causas ascendentes, né? Às vezes, muitas vezes, por um distúrbio de preensão plantar. E aí você trouxe as coisas na sua palestra, Guida, sobre a preensão plantar e a sua diferenciação em relação aos distúrbios da DTM. O que você tem visto na sua prática clínica relacionado a isso? Os tipos de pisada relacionada a quais tipos de DTM, quais são suas classes correspondentes? Você poderia trazer um pouquinho sobre isso para a gente? Vamos lá. Então, o que eu observo muito na prática, eu vou ampliar um pouquinho a resposta, um pouquinho mais além do que você falou, mas o que eu vejo muito na prática é muita relação de cinesiofobia com distúrbios na TM. Apesar de que não existe um bom estudo que traga essa relação, pelo menos
vinha pesquisando, mas eu observo isso muito na prática. E essa cinesofobia, que é exatamente esse medo do movimento por medo da dor, né? A principal causa da cinesofobia é o medo de doer. E essas alterações da cinesofobia, elas são muito presentes nos pacientes que eu observo claro que com maior severidade de disfunção temporomandibular. Quanto mais severidade dos sintomas da DTM, eu vejo o paciente com mais cinesofobia. E aí ela vai, e eu encontro, às vezes, cinesofobia, que você tem dificuldade até de relacionar aquilo ali, né? Cinesofobia mais comum de cervical, de ombro, muito, muito comum, e da coluna torácica, mas aí vai descendo, você encontra de um tudo, né? De membros inferiores, de lordose lombar. Na minha prática, eu ainda não encontrei a alteração das questões de pisada, de pacientes com alteração de pisada e disfunção temporomandibular. Não encontrei assim de forma intensa. Talvez se a gente procurar ali um por um, dos pacientes todos a gente encontre. Mas o que eu tenho visto muito são alterações basicamente da torácica para cima, torácica, cervical, ombro, e já vejo muita coisa de dor lombar também associado com tanto de dor relacionada à postura, ou não necessariamente com a postura, mas também com a cinesofobia nos meus pacientes de DTM. Inclusive, o que eu tenho observado, eu vinha conversando isso com um paciente, inclusive, que é um paciente muito, muito sábio, muito inteligente, e ele vinha percebendo isso nele mesmo e comentou comigo e a gente discutiu sobre isso, que era a posição de sentar, ele percebe que altera a dor na TM. Então, ele relata relatos do paciente que quando ele senta muito atento a alguma coisa, seja um computador, um filme, que quando ele fica muito atento, não sei se pela tentativa de manter a posição da cabeça do perfeito alinhamento para assistir algo ou para ler algo, ele diz que ele sente mais dor na ATM. E quando ele senta mais relaxado, essa dor é menor. E aí ele vinha relatando que ele começou a observar que, junto com essa observação da postura sentada, ele começou a observar também da forma do movimento de sentar e levantar, que se ele sentar e levantar com a cabeça mais encaixada, ele diz que sente mais dor. Quando ele levanta com a cabeça mais relaxada, ele sente menos dor. Certo? Talvez seja o fato de que toda a nossa tentativa de alinhar tudo o tempo todo nos cause talvez mais tensão muscular. Essa foi uma análise que eu fiz junto com esse paciente e que às vezes a gente tem essa questão de tentar alinhar tudo, né? E o tempo todo. E que às vezes é até um pouco irreal você tentar alinhar tudo o tempo todo. E ao tentar alinhar tudo, você acaba causando certas tensões musculares e uma certa cinesofobia também, porque você pensa que tudo que não está naquele alinhamento perfeito que você criou vai lhe causar dor. E isso gera imagem mental e gera memórias de dor que fazem com que esses pacientes, às vezes, fiquem num nível de estresse mais alto e comecem a tensionar mais as musculaturas. Essa foi uma análise interessante que eu fiz com esse paciente e que, de uma forma geral, está ligada a tudo, né? Não está ligada só à cervical, está ligada a lombar, membros inferiores, de uma forma global. Uma coisa, eu concordo com você, Guido, uma coisa que eu tive uma experiência com uma paciente e também amiga, é em falar em esforço, né? Então, quando você pratica uma postura sem esforço, né, você teoricamente está tentando fantasiar, né, algumas coisas. E aí, quando você pratica uma postura adequada, que aos poucos esse esforço você percebe e consegue controlá-lo, né, de maneira com a adequação respiratória, com a adequação da consciência corporal. E aí eu falo sobre uma coisa que eu amo trabalhar muito, e uma das pessoas que está aqui presente bastante disso, que é corporeidade, né? A gente ter a noção do que o nosso corpo ele traz, ter a consciência corporal, e é muito bom quando o seu pai percebe, quando ele diz que dói, né? Quando eu levanto nesse formato, dói. Quando ele termina, dói. Então,
vai muita coisa do que a postura perfeita ela não existe, né? Então, ela não existe porque ela é para todos. Então, cada postura adequada, assim como cada um tem uma dentição adequada, dentição própria, por exemplo, e que isso vai gerar alterações no próprio corpo do indivíduo de acordo com seus hábitos funcionais, mastigatórios e tudo sobre o que a gente vai trazer nos módulos da pós-graduação, que tem muito assunto bom, né? E a gente vai falar muito sobre isso, não só das DTMs, sobre a corporeidade, sobre essas disfunções, como é criado esse corporal, né? Então, são coisas que a gente vai atrelar muito, que desses paradigmas, das coisas que a gente usa muito, né, no nosso dia a dia. Vejo que no bate-papo está aparecendo algumas coisas aqui que a gente conversa muito, é sobre traz para isso para o paciente. A gente tem uma condição, né, própria, onde baseado nas suas experiências, nos seus tipos motivacionais, tudo isso atrela uma postura diferenciada. E o indivíduo, quando chega para a gente para consultório, esse primeiro aspecto ele vem por motivo de dor, por exemplo. E dessa dor advém, às vezes, de uma dor emocional antiga que foi atrelada a uma condição postural e, assim, por uma disfunção, né? Que muitas vezes trazida por alguns que a gente tenha. Então, é muito bom, assim, poder conversar um pouquinho sobre isso com você, compartilhar com vocês e todos aqui presentes. E sabemos, como fisioterapeutas, alguns aqui presentes, já formados ou outros em formações, que existe muito também a se compartilhar. E é exatamente a abordagem que a nossa pós-graduação quer, é trazer essa quebra de paradigma, é trazer a atualidade, é trazer que o indivíduo não é só uma dor, ele é um indivíduo, e além do indivíduo, ele tem tanto questões emocionais, físicas e mentais que podem ser modificadas baseadas numa técnica, e não só a técnica baseada numa articulação a se mover, mas sim num corpo em movimento, né? Então, eu costumo trazer isso como paradigma principal para a nossa profissão, isso muito interessante. Daí, eu vou parar um pouquinho minha fala, que eu acho que consegue até visualizar aí, Guida, que Aquiles ele trouxe uma pergunta, né, que é como é sua prática em relação ao fortalecimento de flexores profundos. Você inclui geralmente na sua terapêutica qual técnica? O que é que você costuma fazer, Guida? Desculpa, né? Primeiro, Aquiles, você fala, digita aí, você fala flexores de quê? De tronco, de cabeça. Enquanto ele responde aí, ele já respondeu ali, mas deixa eu falar primeiro uma coisa que eu já chego lá. Aquiles falou mais cedo ali no chat que a tração cruzada causar dor é como a escoliose causar dor, né? Não é a curvatura que causa dor. E de fato, você encontra aí várias pessoas com alterações oclusais grandes e que não sentem a mínima dor, assim como você encontra pessoas com escolioses que você vê que a angulação é visível facilmente e você não vai encontrar queixas de dor nesse paciente. Como às vezes você tem uma pessoa que tem teoricamente uma postura bonita, sem escoliose, sem lordose, sem cifose, e essa pessoa está se queixando de dores absurdas e muitas vezes ela nem tem ali uma hérnia ou uma artrose, nem nada disso. São apenas desequilíbrios biomecânicos e aí eu já puxo para a resposta que aqueles perguntou, né, falou da pergunta ali, né, em relação ao fortalecimento da musculatura profunda de flexão cervical. E a grande questão é, a minha visão é, quando a gente cria um padrão de paciente chegou para mim, eu preciso fazer aquilo. Na minha visão, eu já não gosto muito. Então, eu preciso fortalecer essa musculatura. Que às vezes a gente vê muito, preciso fortalecer core. O paciente chega de lombar, precisa fortalecer core. Mas às vezes você reparou se esse paciente tem de fato essa musculatura enfraquecida? Às vezes o paciente tem mais tensão na musculatura correspondente do que fraqueza em si. Então, gosto de fortalecer musculatura profunda apenas quando percebo que existe uma instabilidade articular e que eu entendo que seja necessário, de fato,
a abordagem específica desse ponto. Porque o que muitas vezes a gente encontra é mais tensão do que fraqueza de flexores. Eu vejo mais tensão e alterações miofaciais, do ponto gatilhos, enfim, do que fraqueza em si. Agora, de forma que se a gente encontrar também que existe uma estabilidade ali e perceber que essa musculatura não está de acordo com a força, então a gente vai acabar trabalhando ela. Muito bom, muito bom. Como disse até Joana comentando, de acordo com os seus déficits de controle motor, muitas das coisas que a gente fala, né? E nossa pós ele vai trazer sobre isso, sobre o controle motor, a neurofisiologia do controle motor. Tem um dos módulos da pós que a gente vai tratar sobre isso para a aquisição desse programa. Né? Então, no mais, eu queria passar a bola para os que têm interesse em ainda fazer alguma pergunta no chat, né? Para a gente poder finalizar nossa webclass de hoje. Próxima pergunta, Thaís, agora. Um paciente passou por cirurgia ortognática deixa eu só que cortou aqui para mim, deve ser tratados outros segmentos também? O que é que você acha, Guida? Na minha visão, por favor, com certeza, porque principalmente um paciente que passa por a cirurgia ortognática, de uma forma geral, a maioria delas é a cirurgia agressiva, certo? E essa cirurgia agressiva envolve um pós-cirúrgico complexo, difícil, muitas vezes cansativo, doloroso para o paciente, principalmente no que diz respeito, muitas vezes, à alimentação, à higiene. Tudo isso gera um desgaste que vai muito além da boca, mandíbula, maxila e vai muito além, vai também para a cervical, vai também para os ombros e torácica, até o que eu encontro quando eu pego o paciente pós-ortognática, que eles falam são taxativos, dificuldade de dormir por não encontrar uma posição perfeita para dormir. Então, imagine se o paciente está ali, vai passar naquele pós-operatório, pelo menos uns 15 dias bem complicados. Aí depois começa a aliviar, mas pelo menos as primeiras 2 semanas são bem difíceis. E esse paciente estaria 2 semanas já dormindo de forma difícil. Ele certamente vai, com cansaço e privação de sono e dores intensas, ele vai cursar com diversos outros acometimentos. E quando eu pego um paciente pós-ortognático, é óbvio que o foco é o foco, não tem como você fugir disso, mas eu nunca deixo de dar uma abordada em outras articulações, outras musculaturas, em outros setores aí, né, em outras áreas, e principalmente questioná-los como é que está, principalmente a questão de privação de sono, postura de dormir e tal. Muito interessante essa pergunta em relação a isso, as cirurgias faciais que geram muita, além da dor orofacial, além de outros sintomas, geram um padrão psicológico também, né? E aí a gente tem que também se ater a pensar nesse formato do bem-estar do paciente. Né? Exatamente. Essa mudança é tão específica porque ele tem uma expectativa, né? O indivíduo ele tem uma expectativa quanto à imagem e aí ele está num processo de dor e de adequação. Então isso é bastante interessante quando você traz um acompanhamento. Eu trouxe um dos artigos que eu li durante esse semestre desse acompanhamento que é feito, né? O passo a passo, as etapas, que é um trabalho incessante e, às vezes, em de longo prazo no pós-operatório. É muito interessante essa pergunta, Thais. Um caso bem rápido de uma paciente que fez pós-ortognática. Por alguma questão cirúrgica da cirurgia mesmo, ela foi com muito mais edema de um lado do que do outro. Depois regularizou, depois normalizou tudo. Mas no começo aí, ela foi com muito mais edema do lado direito do que do lado esquerdo. E aí, o que ela mais queixava antes da cirurgia era o sorriso. Ela tinha um sorriso que ela considerava torto. E aí ela fez a cirurgia e o edema fez com que o sorriso dela entortasse para o outro lado. Mas foi uma questão de dias, porque o edema ficou muito grande. Alguma questão cirúrgica. E aí, para regularizar o sorriso, ela disse que olhava no espelho sempre assim. Porque até desinchar tudo, o sorriso ficou torto e ela inclinava a cabeça para regularizar o sorriso. E aí ela acabou cursando com alterações por conta dessa inclinação de cabeça, que ela ficava ansiosa para melhorar aquilo, ela ficava olhando para o espelho várias vezes ao dia e consertando
na cabeça dela, consertando, né, inclinando a cabeça para consertar o sorriso. E isso gerou toda uma alteração de dor por conta dessa inclinação da cabeça, e essa dor com certeza não era só física, também era uma dor psicológica, porque ela estava com medo do sorriso ficar torto para o outro lado. E essa questão do sorriso incrementou o tratamento, porque eu precisei trabalhar toda essa correlação da posição da cabeça, que convencer ela de que o edema ia melhorar e que o sorriso ia regularizar. Mas esse foi um caso interessante, porque gerou um acometimento gigantesco oposto. E isso é importante, Aquiles até comentou aí que a Cintia assim também. Eu vou trazer uma coisa até nova, não é nova, né? Mas para vocês dois que trabalham muito com DTM, mas as questões das exposições para fotografias, né? O selfie, o que inclina a cabeça para um lado e vira para o outro, e cada um tem uma postura até específica para tal. E dessa postura até o manuseio para fazer isso, como você trouxe algumas figuras até nos seus slides, o manuseio do celular, tablet, computador, tudo isso, para fotografia ou para estudo, seja qual for, gera uma má postura e geram distúrbios na né? Então, sempre a gente tem que se ater quanto a isso, até essa questão que você comentou do sorriso, mas a posição para tirar uma foto, a posição para uso de algum equipamento específico. Isso é bastante interessante. E a gente vê isso na prática clínica e às vezes o paciente acha que não é possível que isso esteja alterando, mas é verdade. É o que mais altera. E o que é mais difícil é você tirar esses hábitos do paciente, é ele perceber esse hábito e ele poder consertar. Muitas vezes até fazemos alguns que não percebemos, mas enquanto não gera dor, a gente não percebe. A gente costuma dizer isso, enquanto a dor não chega, a gente continua. Né? Mas ele é o principal alerta, pode esperar que ela chegue para a gente poder tentar modificar um padrão. Né? Então, isso é bastante interessante. Bom, não temos mais perguntas em relação. Eu queria que você, Guida, finalizasse a sua fala em relação ao conteúdo que você puder expor e aí finalizar o nosso evento. Ok. Bom, o que eu gosto de deixar bem intenso é a minha ideia de que a gente tem que tentar ser menos reducionista na fisioterapia, né? Tentar pensar cada vez menos que a oclusão vai causar aquilo. É a postura que vai causar tudo aquilo. Não, a gente tem que entender que existe uma globalidade, que o paciente não é uma maloclusão, que o paciente não é uma escoliose. A gente tem que pensar que as dores e os acometimentos que são encontrados no nosso paciente, eles perpassam por diversos segmentos, eles perpassam por uma imagem corporal, por um aprendizado motor, que pode ter sido atrapalhado por diversos fatores, interferenciado por diversos fatores. Então, a gente tem que aprender a pensar na globalidade, e aprender a pensar de forma mais ampla e sair um pouco do reducionismo. Essa é a ideia plenamente. Que eu gosto sempre de passar. Concordo plenamente com você, Guida, e a gente também tem que amplificar, né? Tudo é um sentido mais amplo, e a gente não ficar somente baseado numa técnica, porque não é ela a única a resolver todos os problemas, nem de todos, né? Então, nós somos individualistas, né? Nós temos corpos individuais, assim como existe uma coisa para cada um. Então, assim como propósito, assim como dor, assim como tudo. Então, eu concordo plenamente com sua fala. E antes de mais nada, e passar a palavra de finalização para a Juliana, gostaria de agradecer muito a tua palestra, muito conteúdo trazido, a linha do tempo em relação ao que traz a ciência, né? Ao que sabemos sobre DTM e postura. Então, muito interessante essa proposta de como você foi. E eu queria expor isso exponencialmente para todos, né? Eu tinha comentado para você inicialmente, eu acho muito interessante essa proposta, porque a gente observa o que é que tem se estudado, o que é que se tem trazido, né? E isso é bastante interessante para o vínculo quanto ao assunto. Então, parabéns pela palestra, parabéns pelo conteúdo. Obrigado. E consta nosso módulo de dor orofacial e DTM vai ser muito sucesso. Nossa pós-graduação está aberta aqui para receber novos alunos, a todos presentes. Estão convidados a conhecer um pouco mais do nosso programa, dos nossos docentes e professores. Então, muito obrigada a todos pela presença. Obrigada, professor Vitor. E, Juliana, a palavra é sua.
Eu vou falar rapidinho aqui, porque eu fiquei me coçando, porque Vitor trouxe aí várias coisas interessantíssimas, principalmente essa visão holística, né, do paciente, que a gente que trabalha na neuro já tem isso obrigatoriamente, a gente não tem outra solução. Ou a gente faz isso ou a gente não consegue tratar. Mas eu sinto que essa visão tem contaminado, né, as outras áreas, contaminado no bom sentido, e é cada vez mais forte, né? O foco na função, no atendimento personalizado, individualizado, né, na observação das necessidades, né, bem específicas de cada paciente. E na área da dor, eu acho que isso é muito forte também. E que bom que os fisioterapeutas têm se apropriado cada vez mais dessa compreensão, porque com certeza isso tem trazido mais efetividade, né, nos tratamentos. Pacientes satisfeitos, né, profissão cada vez mais valorizada, mais necessária, né? Então, isso deixa a gente sempre muito feliz de ver que a gente está encontrando esse caminho, né? Da prática baseada em evidência. Então, muito legal essa estrutura que você deu à aula, Guida, da linha do tempo, super didática, e traz também um pouco à tona o desenvolvimento da nossa profissão, né? O quanto que a gente tem desenvolvido enquanto ciência e agora consequentemente na assistência também. Então, a gente começou alguns cursos de pós-graduação agora sábado e o nosso módulo foi saúde baseada em evidência, né? E a gente trouxe justamente nos cursos quer trazer para o aluno essa noção de que o fisioterapeuta, o profissional da assistência, ele precisa se basear em evidências, né? Evidências clínicas, evidências científicas. Então, todo mundo precisa consumir ciência, né? Não é só quem está na academia que precisa consumir ciência. Guida está aí, ele é um profissional que atua, dá assistência, mas não perde nunca esse hábito, né, de beber na fonte da ciência. Então, isso é muito importante a gente multiplicar esse entendimento, essa prática para os nossos colegas. Com certeza a gente vai ter uma profissão cada vez mais fortalecida, cada vez mais valorizada e pacientes cada vez melhor cuidados, né, por nós. Então, parabéns pela belíssima aula. Nayane também, pela elaboração de um curso tão interessante, que vai trazer contribuições tão importantes para a nossa profissão e para quem está aqui também assistindo, né, todos os presentes, participantes, e dizer que essa aula vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Então, quem perdeu uma parte ou quiser compartilhar com algum colega, é só entrar lá no nosso canal do YouTube que vai poder acessar a aula e compartilhar. Quero agradecer a todos também da faculdade que fizeram desse evento aqui possível, João, Leonardo, Clarissa, enfim, nossa equipe, nossa pequena, grande equipe, que tem nos apoiado na execução de todas as atividades da faculdade. Muito, muito obrigada.